Você pode não ter percebido o momento exato em que começou. Não houve um evento claro, nenhuma ruptura visível. Apenas um dia em que algo dentro de você já não respondia da mesma forma. Certas palavras perderam efeito, algumas reações não vieram. Há um silêncio estranho onde antes havia impulso. E no fundo uma sensação difícil de explicar. Algo em você acabou, não de forma dramática, não como uma explosão, mas como algo que se apaga lentamente, sem pedir permissão. Talvez você tenha tentado ignorar. Pensou que fosse cansaço, uma fase, um humor passageiro. Mas o tempo passou e não voltou ao normal, porque não era uma fase, era uma travessia. Existe um tipo de desconforto que não grita. Ele não se manifesta como dor intensa, nem como tristeza declarada. Ele aparece como estranhamento, como se você estivesse vivendo a própria vida por dentro, mas com um pequeno desencaixe constante. Conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias. Lugares familiares já não acolhem. Pessoas queridas parecem falar uma língua que você entende, mas não sente mais. E isso assusta, porque não há um motivo claro para apontar. Nada errado o suficiente para justificar o que você sente. E ainda assim, você sente. Esse é o início do luto interno. Um luto silencioso, invisível, socialmente incompreendido. Você não está chorando por alguém que morreu fora. Está sentindo a ausência de algo que morreu dentro. Uma versão sua. Um modo de existir. Uma identidade que por muito tempo te sustentou, mesmo te limitando. E o mais confuso é que ninguém ensinou você a viver esse tipo de perda. Não há rituais. Não há validação externa. Pelo contrário, o mundo espera que você continue funcionando, produzindo, sorrindo, explicando. Mas algo em você já não consegue sustentar a performance. Talvez você tenha se perguntado, em silêncio, se está em crise, se está perdido, se algo quebrou. Essa é a interpretação mais comum, porque fomos ensinados a ver o desconforto como falha, a dor como erro, a instabilidade como fraqueza. Mas há momentos em que o desconforto não vem do vazio, vem da perda do que já não sustenta quem você se tornou. Você não está em crise, você está em transição. Transições reais não são empolgantes, não têm trilha sonora de superação. Elas são confusas, ambíguas, cansativas, porque exigem que você continue vivendo enquanto algo fundamental se dissolve por dentro. A antiga versão de você ainda tenta responder, ainda tenta reagir, ainda tenta manter as coisas como eram, mas ela já não tem energia suficiente, não porque você está fraco, mas porque aquela versão cumpriu seu papel. Toda identidade nasce como uma resposta, um mecanismo, uma adaptação. Em algum momento da sua vida, você precisou ser quem você foi. Precisou agir daquele jeito, pensar daquela forma, reagir como reagia. Aquela versão te protegeu, te permitiu sobreviver emocionalmente, pertencer, ser aceito, evitar dores maiores. Mas o que protege em um estágio, aprisiona em outro. E chega um ponto em que a consciência cresce além da estrutura que a sustentava. E então, a estrutura começa a ruir. É aqui que surge a tristeza sem causa aparente. Você acorda com um peso leve no peito. Não é angústia intensa. É uma melancolia difusa. Um cansaço existencial. Você sente vontade de se afastar, mas não sabe exatamente do que. Não é das pessoas. Não é da vida. É de algo mais sutil. É do esforço constante de sustentar uma versão que já não é verdadeira. E talvez o mais difícil seja admitir isso. Porque abandonar uma identidade dói. Mesmo quando ela já não serve. Dói porque ela foi você. Dói porque nela existem memórias, vínculos, histórias, escolhas. Dói porque, ao deixá-la ir, você não sabe ainda quem será sem ela. Existe medo aí, muito medo. Mas também existe algo inesperado, um alívio silencioso, um pequeno descanso interno. Como se por alguns instantes você pudesse simplesmente parar de fingir.
E esse alívio assusta tanto quanto conforta, porque ele vem acompanhado de uma pergunta que não quer calar. Se eu não sou mais quem eu era, quem sou agora? Nesse ponto, muitas pessoas tentam voltar. Tentam recuperar antigos interesses, antigos comportamentos, antigas formas de se encaixar. Mas algo trava, algo não permite. Há uma resistência interna quase física, um cansaço imediato, uma sensação de traição a si mesmo. Isso é um sinal, não de fracasso, mas de irreversibilidade. Algumas mudanças não permitem retorno, não porque você não queira, mas porque você viu demais, sentiu demais, percebeu demais. A consciência não anda para trás sem se ferir, e isso exige luto, um luto verdadeiro. Luto não é apenas chorar. Luto é permitir que algo termine sem tentar ressuscitar artificialmente. É aceitar que certas versões suas não sobreviverão ao próximo estágio da sua vida. E isso não é cruel. É natural. Tudo que vive, muda. Tudo que muda, deixa algo para trás. Talvez você esteja se sentindo mais quieto ultimamente, menos reativo, menos interessado em provar pontos, menos disposto a discussões vazias. Isso não é apatia, é economia psíquica. Sua energia está sendo realocada. Algo profundo está sendo reorganizado. Você pode sentir que não tem mais tantas respostas, que antigas certezas desapareceram, e isso gera insegurança, porque certezas dão chão, mas elas também limitam o horizonte. Entre quem você foi e quem você está se tornando existe um intervalo, um espaço vazio, um território sem nome. É ali que você pode se sentir perdido. Mas esse perdido não é ausência de direção, é ausência de máscaras. Você não está perdido. Você está se desprendendo de quem nunca foi por inteiro. Esse intervalo é desconfortável porque não oferece identidade pronta. Não há rótulo. Não há narrativa clara para contar aos outros. E talvez você tenha sentido vontade de se isolar, de ficar mais em silêncio, de observar mais do que falar. Isso não é fuga, é gestação. Algo em você está sendo formado longe do ruído. O mundo costuma interpretar esse estado como fraqueza, depressão ou confusão. E às vezes você mesmo acredita nisso, porque é mais fácil achar que algo está errado do que aceitar que algo antigo morreu. A morte simbólica não é ensinada, não é celebrada, mas ela é essencial. Quando uma antiga versão de você começa a morrer, o ego resiste. Ele tenta manter controle, tenta explicar, tenta acelerar o processo. Mas esse tipo de transformação não obedece à pressa. Ela pede presença, pede escuta, pede paciência. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas não se abandonar no meio do processo. Há uma sabedoria silenciosa operando em você, mesmo quando parece caos, mesmo quando parece vazio, mesmo quando parece que você não sabe mais quem é. Às vezes, não saber é o sinal mais honesto de crescimento. Você pode sentir saudade de si mesmo, e isso é profundamente humano. Mas lembre-se, você não sente falta de quem você é agora. Sente falta de quem era previsível, familiar, controlável. O novo ainda não tem forma suficiente para gerar apego. Mas ele está aí. Permita-se ficar nesse espaço sem respostas prontas. Permita-se não performar evolução, não explicar sua mudança, não justificar seu silêncio. Alguns processos são sagrados demais para serem apressados. O fim de uma versão sua não é o fim da sua história. É o fim de um capítulo que já cumpriu sua função. E mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que confunda, há algo profundamente verdadeiro acontecendo. Algo em você acabou. E isso não é tragédia. É o início que não faz barulho. E talvez seja justamente isso que mais incomoda. O fato de não haver barulho. Não há um colapso visível. Não há um ponto exato para dizer, foi aqui. Tudo acontece de forma silenciosa demais para ser validado pelos outros. E ainda assim, é real demais para ser ignorado por você.
É como se algo estivesse sendo retirado camada por camada, sem pressa, sem explicação. Você começa a perceber que certas ambições já não te movem. Não porque você desistiu da vida, mas porque a vida que você buscava já não conversa com o que você sente por dentro. Objetivos que antes pareciam óbvios, agora soam estranhos, como se tivessem sido escolhidos por alguém que você já não é. E isso cria um conflito interno difícil de nomear, porque o mundo continua apontando na mesma direção, enquanto algo em você começa a virar para outro lado. Nesse ponto, muitas pessoas se forçam a continuar. Fingem entusiasmo, forçam motivação, tentam voltar ao normal. Mas o normal já não existe. O normal era sustentado por uma versão sua que está se despedindo. E cada tentativa de retorno gera mais cansaço, mais irritação, mais sensação de estar traindo algo essencial dentro de si. Esse cansaço não é preguiça, é saturação existencial. Existe um momento delicado em que você percebe que não consegue mais se enganar como antes. As justificativas não colam, as distrações não anestesiam, as recompensas externas não preenchem. E isso pode gerar uma sensação de vazio assustadora. Mas observe com cuidado. Esse vazio não é ausência de sentido, é ausência de ruído. É o silêncio que surge quando algo falso cai. Talvez você tenha começado a questionar mais. Não apenas ideias externas, mas suas próprias narrativas internas. As histórias que você contava sobre quem era, sobre o que precisava fazer, sobre quem precisava agradar. Algumas dessas histórias simplesmente perdem força, e sem elas, você se sente nu, exposto, sem roteiro, mas também mais honesto. A morte de uma identidade não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenas desistências. Você desiste de se explicar, desiste de se justificar, desiste de se moldar, desiste de reagir como antes. Cada desistência parece pequena, mas juntas, elas formam uma ruptura profunda. E é por isso que o processo dói. Porque você não perde apenas uma ideia de si mesmo. Você perde o chão emocional que essa ideia oferecia. Há um medo silencioso que surge aqui. O medo de não se encaixar mais, de não pertencer, de se tornar estranho demais para o mundo que você conhecia. E esse medo é legítimo. Pertencer sempre teve um preço. E talvez você esteja começando a perceber qual foi o seu. Nem toda perda é visível. Algumas são estruturais. Nesse ponto, o isolamento pode parecer inevitável. Não porque você rejeita os outros, mas porque você precisa ouvir algo que só é audível no silêncio. Há um recolhimento natural, uma vontade de diminuir estímulos, de simplificar, de ficar mais consigo. Isso não é fuga social, é reorganização interna. Você pode se sentir menos interessado em competir, menos disposto a provar valor, menos envolvido em jogos de status. Não porque você se tornou superior, mas porque esses jogos dependem de uma identidade que precisa ser constantemente reafirmada. E a sua já não quer mais isso. Há uma exaustão profunda em sustentar personagens. Talvez você esteja aprendendo lentamente a existir sem plateia. E isso é desconcertante, porque fomos ensinados a nos definir pelo reflexo que causamos nos outros. Quando esse reflexo perde importância, sobra você, sem filtros, sem validação imediata. E isso pode ser assustador no início. Existe um momento em que você percebe que não sente mais tanta necessidade de ser compreendido. Não porque você desistiu das pessoas, mas porque começou a se compreender um pouco mais. E essa compreensão muda o eixo. O centro de referência deixa de ser externo. Isso é maturidade emocional, mesmo que ainda doa. A antiga versão de você talvez fosse mais previsível, mais adaptável, mais funcional socialmente, e há saudade nisso. Porque previsibilidade dá segurança, mas também limita a verdade. O que está surgindo agora é menos controlável, mais vivo, mais autêntico. Você pode perceber que certas relações começam a tensionar. Algumas se afastam naturalmente. Outras exigem que você volte a ser quem era. E isso gera culpa, porque você não quer ferir ninguém.
mas também não consegue mais se ferir para manter tudo igual. Esse é um dos pontos mais solitários da transição. Nem todos acompanham o crescimento silencioso. Isso não significa que alguém esteja errado. Significa apenas que os ritmos são diferentes e que algumas conexões pertencem a versões passadas. Aceitar isso exige coragem. Há dias em que você pode sentir que está andando sem direção, como se tivesse soltado algo, mas ainda não tivesse segurado nada novo. Esses dias são importantes. Eles treinam sua confiança interna. Eles te ensinam a não se apoiar apenas em formas antigas. O vazio é um mestre severo, mas honesto. Aos poucos algo começa a se assentar. Não como uma resposta clara, mas como uma sensação de alinhamento. Pequena, sutil, quase imperceptível. Você começa a perceber que, apesar do medo, algo em você está mais inteiro, menos fragmentado, menos dividido entre o que sente e o que mostra. Você ainda não sabe exatamente quem está se tornando, e talvez não precise saber agora. Algumas identidades não nascem de decisões conscientes. Elas emergem quando há espaço suficiente, e o espaço está sendo criado, mesmo que doa. O luto pela antiga versão não desaparece de uma vez. Ele vem em ondas, em lembranças, em impulsos de retorno, em dias de nostalgia. Permita isso. Não lute contra. Honre quem você foi. Aquela versão te trouxe até aqui, mas não tente habitá-la novamente. Há um tipo de paz que começa a surgir quando você para de resistir à mudança. Não é euforia, não é felicidade constante. É uma sobriedade tranquila, uma sensação de que, mesmo sem todas as respostas, você está mais próximo de si. Isso é raro e precioso. A morte simbólica não tira algo de você. Ela devolve algo que estava soterrado: sua sensibilidade, sua verdade, sua capacidade de sentir sem filtros excessivos. E isso muda tudo. Você pode perceber que começa a ouvir mais o corpo, as emoções, os limites. Aquilo que antes era ignorado agora pede atenção, não como exigência, mas como convite. Um convite para viver de forma menos automática. Talvez o mundo continue esperando que você volte a ser como antes, mas algo em você sabe que não é possível. E no fundo, nem desejável. Você atravessou um ponto sem retorno. Algo em você morreu. Mas algo muito mais verdadeiro está começando a respirar. Ainda em silêncio. Ainda sem forma. Mas vivo. E esse início discreto é fácil de subestimar, porque não vem acompanhado de grandes certezas nem de uma sensação clara de vitória. O que surge primeiro é apenas uma percepção sutil de honestidade, como se pela primeira vez em muito tempo você estivesse menos em guerra consigo mesmo. Ainda há medo, ainda há dúvida, mas há menos mentira, e isso muda tudo. Você começa a notar que certas escolhas passam a exigir coerência interna. Não dá mais para dizer sim quando tudo em você quer dizer não. Não dá mais para se calar quando o silêncio vira abandono de si. Não dá mais para seguir caminhos apenas porque são esperados. E cada pequena escolha feita a partir desse novo lugar reforça algo essencial. Você está aprendendo a se ouvir. Esse aprendizado não é confortável. Às vezes ele vem como um aperto no peito antes de uma decisão. Outras vezes como um cansaço profundo depois de um dia vivido contra o próprio eixo. Seu corpo começa a reagir antes da mente. E isso é novo, porque por muito tempo você aprendeu a ignorar esses sinais. Agora eles pedem espaço. Talvez você tenha percebido que sua tolerância diminuiu. Não no sentido de impaciência superficial, mas no sentido de não conseguir mais sustentar o que é incoerente. Ambientes ruidosos demais, conversas rasas demais, demandas que drenam sem nutrir. Tudo isso começa a pesar de um jeito diferente, como se sua sensibilidade tivesse aumentado, e aumentou. Quando antigas versões morrem, a percepção se amplia. Você passa a sentir mais, e isso assusta, porque sentir mais também significa se afetar mais. Mas há uma inteligência nisso. Uma sensibilidade que não é fraqueza, e sim refinamento.
Você começa a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Tons emocionais, intenções ocultas, seus próprios limites. Em alguns momentos, você pode se perguntar se está se tornando distante, se está se fechando. Mas observe com honestidade. Você não está se fechando para o mundo. Está se abrindo para si. E essa abertura exige recolhimento. Exige menos ruído externo para que algo interno possa finalmente ser escutado. Há uma solidão específica nesse processo. Não a solidão da rejeição, mas a solidão da diferenciação. Você começa a caminhar por territórios que nem todos querem ou conseguem visitar. E isso cria distância. Às vezes invisível, às vezes dolorosa, mas necessária. Pouco a pouco você percebe que não precisa mais provar tanto, nem convencer, nem explicar cada mudança. Há uma confiança incipiente surgindo, ainda frágil, mas real. Uma confiança que não depende de aplauso, nem de concordância. Ela vem do alinhamento. Esse alinhamento não elimina o medo, mas muda a relação com ele. O medo deixa de ser um sinal de erro e passa a ser um sinal de passagem. Sempre que você se aproxima de algo verdadeiro, o medo aparece, não para impedir, mas para testar. E você começa a atravessar mesmo assim. Talvez você esteja vivendo um período em que o futuro parece indefinido demais. Antigas metas perderam sentido e novas ainda não se formaram. Isso pode gerar ansiedade, mas também gera liberdade, porque pela primeira vez você não está correndo atrás de um ideal imposto. Está aguardando algo que precise fazer sentido de dentro para fora. Esse tempo de espera é fértil, mesmo quando parece estéril. É nele que o excesso cai, que o essencial se destaca, que você aprende a diferenciar desejo genuíno de condicionamento antigo. Nada disso acontece rápido. A antiga versão de você talvez fosse mais segura de quem era, mas era uma segurança construída sobre adaptações. A nova versão ainda é incerta, mas é mais verdadeira. E com o tempo, essa verdade se torna chão. Um chão diferente, menos rígido, mais vivo. Você começa a sentir que pode errar sem se perder, que pode mudar de ideia sem colapsar, que pode não saber sem entrar em pânico. Isso é um sinal claro de amadurecimento interno, nem sempre perceptível, mas profundo. Há um momento, quase imperceptível, em que você se dá conta de que já não sente tanta saudade da antiga versão. Há respeito, há gratidão, mas não há mais desejo de voltar. Porque você percebe o custo que aquilo tinha, e você não quer mais pagar esse preço. Aos poucos, a vida começa a se reorganizar ao redor dessa nova honestidade. Algumas coisas caem, outras se aproximam. Nem tudo é confortável, mas tudo é mais coerente. E isso gera um tipo raro de tranquilidade. Você entende, então, que não perdeu algo essencial. Pelo contrário, você removeu camadas que encobriam o essencial. E o que sobra pode parecer simples demais no início, quase vazio. Mas é real. A morte de antigas versões não acontece para te deixar sem identidade. Ela acontece para te devolver a possibilidade de uma identidade viva, em movimento, não definida apenas por passado, mas por presença. E talvez, ao olhar para trás, você perceba que aquele desconforto inicial era um chamado. Não para se consertar, mas para se escutar. E você atendeu. Algo em você morreu, mas o que ficou é você. E é aqui que algo começa a se integrar. Não como uma resposta clara, nem como uma identidade pronta para ser usada, mas como um sentimento discreto de coerência. Você percebe que já não precisa se empurrar tanto para existir. Há menos atrito interno, menos ruído, menos negociação consigo mesmo. Ainda existem dúvidas, claro. Ainda existem dias confusos. Mas eles já não te desorganizam por completo. Você começa a confiar um pouco mais no seu próprio ritmo, no seu tempo, na sua maneira de sentir. Aquela urgência antiga de chegar a algum lugar, de se tornar alguém rapidamente, vai diminuindo.
Não porque você desistiu de crescer, mas porque percebeu que crescer não é correr. É sustentar. Sustentar o que sente. Sustentar o que percebe. Sustentar o silêncio quando ele é verdadeiro. Sustentar o não quando ele é necessário. Isso exige presença. E presença não se constrói com força. Ela surge quando você para de fugir de si. Talvez você note que não precisa mais narrar tanto a própria vida. Não precisa explicar cada escolha, cada afastamento, cada mudança. Há uma serenidade nova nisso. Como se você tivesse feito as pazes com o fato de que nem tudo precisa ser entendido pelos outros para ser legítimo. Essa paz não é indiferença. É autonomia emocional. O vazio que antes assustava começa a revelar outra face. Ele deixa de parecer ausência e passa a parecer espaço. Um espaço interno onde algo pode respirar, onde novas formas de sentido podem surgir sem serem forçadas. Você aprende que não precisa preencher tudo. Algumas coisas amadurecem melhor no silêncio. Há um tipo de força tranquila que nasce quando você aceita a irreversibilidade do processo. Quando para de tentar voltar a ser quem já não é. Quando honra o passado sem morar nele. Essa força não faz barulho, mas sustenta. Você entende então que a morte simbólica não veio para te diminuir. Veio para te alinhar. Para retirar excessos. Para desmontar estruturas que já não comportavam o que você estava se tornando. E isso muda a forma como você olha para tudo que veio antes. A antiga versão de você não foi um erro. Foi necessária. Ela te protegeu quando você ainda não tinha recursos internos suficientes. Mas agora, você tem. E isso muda a responsabilidade. Você começa a perceber que viver de forma mais verdadeira exige escolhas mais conscientes. Nem sempre mais fáceis, mas mais íntegras. E cada vez que você escolhe a partir desse novo lugar, algo em você se fortalece. Não por validação externa, mas por consistência interna. Talvez você ainda se sinta em construção. E está. Talvez ainda se sinta incompleto. E está. Mas não de um jeito vazio. De um jeito vivo. A incompletude agora não é falha. É movimento. Você atravessou um processo que muitas pessoas evitam a vida inteira. Não porque seja impossível, mas porque exige coragem silenciosa. A coragem de perder versões conhecidas para não se perder de si. E isso deixa marcas. Boas marcas. A partir daqui, a vida não se torna perfeita, mas se torna mais honesta. E isso é profundamente transformador, porque a honestidade interna reorganiza tudo ao redor. Relações, escolhas, limites, caminhos. Nada precisa ser forçado quando há alinhamento. Se você chegou até aqui, talvez reconheça algo de si em tudo isso. Talvez tenha sentido em algum momento que essas palavras estavam descrevendo algo que você vive, mas nunca conseguiu nomear. Isso importa. Processos como esse são mais leves quando compartilhados. Quando percebemos que não estamos sozinhos nessa travessia silenciosa, que outros também estão deixando versões para trás, também estão aprendendo a existir com mais verdade. Por isso, se este conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal. É uma forma simples de continuar caminhando junto, explorando esses movimentos internos com mais profundidade e calma. E se sentir vontade, deixe um comentário. Não precisa explicar demais. Às vezes uma frase é suficiente. Um reconhecimento. Isso ressoou. Alguém pode ler e se sentir menos sozinho. Algo em você acabou, mas algo essencial ficou. E a partir daqui, viver deixa de ser apenas sobreviver. Passa a ser presença.